Comentários e entrevistas sobre política. Olá, estamos aqui para mais um Momento Democrático, programa do portal RC1. Hoje, eu e Ronaldo Bianchi vamos receber a deputada estadual Marina Helu, por São Paulo. Ronaldo, você poderia começar o programa? Sem dúvida. Primeiro, é um grande orgulho de falar com a Marina, é uma das deputadas mais transparentes que a nossa Assembleia tem. Todo o dinheiro público que ela atua, ela faz por edital e tem sido reconhecida por isto, né? Então, Marina, muito obrigado por essa oportunidade, tá? Obrigada a você, Ronaldo, Zé Matos, a todos que nos veem, nos escutam. É um prazer e uma honra poder conversar um pouco com vocês aqui, um pouco do que a gente tem visto na política aqui no Brasil e no estado de São Paulo. A nossa preocupação é que o Congresso Nacional liberou uma área da Mata Atlântica para uso que não tirou da preservação. Isso, de uma certa forma, nos assusta, porque abre um precedente. E a gente eu atuei pelo menos vários anos na Mata Atlântica e sei o que é fazer uma abertura, né, para invasão ou para uso alternativo. O que você tem a dizer? Essa semana, infelizmente, a gente viu no Congresso Nacional muitas movimentações bastante assustadoras em relação ao Brasil, o Congresso Nacional dando patrocínio a retrocessos em várias áreas, e essa específica, essa lei sobre a Lei da Mata Atlântica, que traz uma mudança estruturante na lei, é muito grave. Nós, brasileiros, já matamos mais de 90% da Mata Atlântica, e a Lei de Preservação da Mata Atlântica foi uma das mais importantes que conseguiu reverter esse cenário e preservar esse bioma que é tão importante para o nosso ecossistema. Então, a gente ter esse retrocesso é gravíssimo, a gente precisa ter todo mundo pressionando o Congresso Nacional para que isso não avance, e a única coisa boa é que a gente já teve uma sinalização do Padilha que o governo deve vetar essa lei, esse trecho, se isso de fato foi aprovado pelo Congresso, mas a gente tem que garantir que a pressão da sociedade cresça em cima do Congresso para a proteção da nossa Mata Atlântica, para o combate a esse retrocesso no desmatamento, para que eles não derrubem o veto. Tá certo. Perfeito. Marina, outro ponto aí que da pauta da ecologia que está aí na ordem do dia é esse problema da exploração de petróleo na foz do Amazonas. Embora a gente saiba que você, infelizmente, é só deputado estadual, não é deputada federal, mas é um assunto que eu acho que interessa a todos os brasileiros. Todos os brasileiros. É uma questão muito complexa, tem defensores, bons defensores dos dois lados, não é? Não dá para simplificar a coisa, não é uma coisa de certo ou errado assim, automático. Tem que haver uma consideração grande na história. Mas você tem alguma ideia sobre isso? Como é que isso deve ser visto? Com certeza, a gente tem a perspectiva técnica colocada, que foi a nota do IBAMA, né, declarando, não dando a licença para continuação, porque a partir da perspectiva do impacto ambiental que isso traz, então é uma perspectiva técnica. O IBAMA fez uma nota estritamente técnica falando de quanto que essa exploração traria de impacto ambiental. Agora, na dimensão política, a gente tem uma disputa muito grande colocada, principalmente de modelo de desenvolvimento. Aqui a gente tem um caminho que é investir no século passado, na exploração de petróleo, que o mundo inteiro já está avançando em relação a isso, e que sim, traria uma riqueza a mais, mas ao mesmo tempo muita degradação e um impacto em continuar investindo em petróleo, em continuar investindo em emissão de carbono no mundo que está mudando muito rápido, as mudanças climáticas, e que a gente poderia estar fazendo diferente, ou um outro modelo de desenvolvimento que olha a partir das perspectivas que o Brasil possa liderar esse novo modelo. E daí tem a ver com a floresta de pé, tem a ver com fontes renováveis de energia, tem a ver com créditos de carbono. Aqui a gente tem uma escolha muito clara da perspectiva política sobre qual é o caminho que a gente quer seguir. E ele não passa, se a gente quer ser um país que lidere essa transição no mundo, esteja de acordo com o que está acontecendo de mais avançado, ele não passa por explorar mais petróleo no Brasil. Mas, Marina, assim, levando o assunto assim um pouquinho mais para frente,
a gente está vendo que o governo está lançando o carro popular. Ou seja, o governo está incentivando o uso do carro com combustível fóssil, facilitando e estimulando, e até usando renúncia fiscal para isso. Pera, Marina, antes de você responder, eu quero falar mais uma coisa. É inacreditável, né? É inacreditável que a gente vai estar ouvindo essa proposta quando a gente está tentando reduzir o carbono. A ONU está falando para nós o seguinte: 2027 nós vamos ter 1,5 graus a mais de elevação de temperatura no meio ambiente e nós vamos partir para usar mais carbono? É Então, quer dizer, inacreditável, é um retrocesso de modelo de visão que o país pode ter, coloca o Brasil atrás das grandes potências, quando que a gente tem uma oportunidade única nesse momento de colocar o Brasil como protagonista no mundo de um novo modelo de matriz de desenvolvimento. A gente querer correr atrás do petróleo é voltar a gente para 2 séculos, 3 décadas atrás, muito atrás dos outros países. A gente pode ser, ao contrário, protagonista na mudança de transição de modelo climático, energia eólica, energia solar, crédito de carbono, floresta em pé, bioeconomia. Se a gente não estimular e investir nisso, a gente volta a ser um país que contribui para as mudanças climáticas, subdesenvolvido e atrasado na esfera mundial. Agora, esse ponto que o Zé Marcos trouxe é também muito relevante, que é qual é essa visão de desenvolvimento que a gente está atuando. Quando a gente incentiva carro popular, de fato a gente está incentivando, um, o transporte individual, 2, o uso de combustíveis fósseis. A única coisa que é um pouquinho melhor é que tem nesse programa um incentivo para que os carros sejam sempre também movidos a etanol, que daí pelo menos não tem essa contribuição do carbono, né? perfeito. Bom, mas, enfim, agora a Marina Silva está sofrendo, a sua xará está sofrendo um tiroteio lá no Congresso, e estão tirando a administração da Agência de Águas, estão tirando a política de cadastramento rural, ou seja, está sofrendo um abalo, né? O nosso Sim, o que a Congresso gente tem está muita clareza abalando aqui. a Marina. O que você pode defender a Marina aí? Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter clareza é a fragilidade da base governista nesse mandato do presidente Lula. A gente não tem um Congresso realmente alinhado com o governo. Isso traz uma fragilidade muito grande para todas as políticas públicas colocadas, para esse governo em si, uma dificuldade maior. E é preciso reconhecer que esse Congresso tem um centro muito mais alinhado a uma extrema-direita e uma articulação muito mais complexa do que nos outros mandatos do presidente Lula. Dito isso, também fica claro que a primeira moeda que o governo está disposto a entregar é o meio ambiente. Isso é muito grave, isso é muito triste, isso é muito ruim, não só para Marina Silva, mas para todos os brasileiros e brasileiras, e principalmente para o nosso futuro. Perfeito. Marina, mudando aqui um pouco de assunto, a gente sempre vê aqui no Brasil uma queixa muito grande aí da pouca representatividade feminina na política. Né? Você tem na demografia as mulheres mais, até pouquinho, mas há mais mulheres do que homens no Brasil. E se você tirar a fotografia de qualquer parlamento aqui no Brasil, você vai ver uma presença maciça de homens, poucas mulheres. Né? Você está na política, como é que você vê isso? E você tem alguma razão para isso ser assim? Bom, as razões são bastante estruturais, que é a mesma conjuntura de como se formou o país, a partir de uma lógica bastante patriarcal e racista. Então, a gente tem esse olhar, quando a gente faz uma divisão por mulheres, tem pouquíssimas mulheres, e quando a gente olha para a população negra, tem pouquíssimos negros. A política ela foi dominada e foi construída, e por muito tempo, monopólio única e exclusivamente de homens brancos. E por muito tempo a gente não podia nem votar, quanto mais ser votada. E isso fazia com que a gente criou um viés inconsciente de que a política não é para mulheres, de que a política não é para jovens, que a política não é para pessoas periféricas, que a política não é para pessoas negras.
E daí, na hora de votar, a gente busca essa imagem. Quem é um bom político? A gente busca essa imagem. Isso vai perpetuando um sistema com que meninas, jovens, negros não se imaginem estar na política. Você faz uma pesquisa hoje, tem um modelo bem famoso de pesquisa com várias crianças e jovens, o número de meninas, o número de pessoas negras que dizem que querem estar na política é bem menor, porque elas nem imaginam que isso é uma possibilidade. Eu mesmo nem me imaginava estar na política, mesmo sempre adorando a administração pública, porque não era um caminho para mim. Isso as pessoas não votam e vai criando um ciclo. Então, por isso que é tão importante políticas públicas que quebrem esse ciclo e que criem estímulos para mulheres, negros, periféricos, jovens, indígenas estejam na política. A lei de cotas nos partidos foi um processo como esse, agora a distribuição do fundo é um outro caminho, e isso vai criando uma nova cultura para que em pouco tempo a gente possa, de fato, ter uma política representativa que traga a diversidade que a gente tem no nosso Brasil para as casas parlamentares, para a política. Marina, a última pergunta, só para a gente fechar e as suas considerações finais. Pode ser, Matos? Claro. Tudo bem? Claro. Vamos Sim. lá. Olha, avaliação do governo Tarcísio de Freitas até agora. É um governo que ainda está construindo as suas bases, então ainda está em experimentação, tanto na relação com a Assembleia, a gente vê alguns movimentos de ida e de vinda, quanto na construção de políticas públicas. Tem algumas coisas que, na minha opinião, são grandes retrocessos, mas alguns espaços de construção interessantes, com uma disponibilidade para trabalhar. Acho que a resposta que o governo deu à crise no litoral norte foi importante, acho que o compromisso que vem dando com algumas iniciativas de apoio à população tem sido importante, mas a gente ainda precisa ver, por exemplo, como vai ser a proposta do PPA, o planejamento plurianual, talvez a peça parlamentar, talvez a ferramenta mais importante para que a gente possa avaliar esse governo nesse primeiro ano, e ainda não veio para a Assembleia. Então, o que eu posso dizer do governo Tarcísio é que ainda estamos em experimentação para saber se conseguirá deixar um legado positivo para a população ou de retrocessos. Eu não fiz campanha para o governador Tarcísio, fui de outro partido, porém, eu acredito muito que a política é um espaço de construção de pontes e diálogos, e eu estou aberta na construção de pontes e diálogos com esse governo em tudo que for bom para a população. Obrigado, Marina. Foi muito bom conversar com você e esperamos conversar mais aí ao longo do ano. Esse é um ano de muita política, um ano que a política vai dominar, com certeza, aí o noticiário. Eu acho que o Brasil está aprendendo que sem política não vai para frente. Não adianta... É como aquela história, se você não for na reunião do condomínio, você paga a taxa e não reclama. Então, você tem que se envolver e querer resolver. E é muito bom ver pessoas como você na política. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada a vocês, é um prazer. Contem comigo e com o meu mandato, assim como eu vou contar com vocês para que a gente continue construindo a boa política no Brasil. Comentários e entrevistas sobre política.